Salve, galerinha! Fiquem agora com nossa super aula de história sobre feudalismo. Esperamos que vocês gostem. O feudalismo teve suas origens no final do século III. Se consolidou no século VIII, teve seu principal desenvolvimento no século X e chegou a sobreviver até o final da Idade Média, século XV. Se iniciou a partir da queda do Império Romano do Ocidente, e com ele se encerrou no final da Idade Média, quando houve a queda do Império Romano do Oriente. As principais causas do surgimento foram a decadência do Império Romano, grave crise no Império e as invasões germânicas, que eram os bárbaros, que fizeram os grandes senhores romanos abandonarem as cidades para morar no campo em suas propriedades rurais. Cada feudo era composto pelo manso senhorial, terra de domínio do senhor feudal, como por exemplo o moinho e o castelo, o manso servil, área de produção de subsistência dos servos, onde eles poderiam plantar e colher para seu próprio consumo, e terras comunais, lugar onde os servos podiam coletar madeira, fazer pastagens e onde ficavam os rios. O feudalismo era composto por uma sociedade estamental, onde o rei é o maior líder, os nobres eram senhores feudais, donos de terras, o clero era composto por representantes da igreja, que também tinham poder, e o povo, a classe considerada menos importante, eram os trabalhadores que pagavam impostos e sustentavam o clero e a nobreza. As relações de suzerania e vassalagem formavam um sistema socioeconômico da Idade Média entre um vassalo e seu suzerano, onde ambos eram nobres. Nessa relação de reciprocidade, o vassalo recebia a terra, objetos materiais ou até mesmo um castelo de seu suzerano. Em troca, o vassalo deveria oferecer fidelidade absoluta e proteção ao seu suzerano. Então, os servos tinham inúmeros deveres. Um deles é a talha, que é a obrigação de entregar parte da produção agrícola ao senhor feudal. Outra é a corveia, que é o pagamento em trabalho, ou seja, era a obrigação do servo de trabalhar gratuitamente alguns dias da semana nas terras exclusivas do senhor feudal. O terceiro é a banalidade, que é o pagamento pela utilização de equipamentos e instalações do feudo, como celeiros, fornos e etc. O próximo é o dízimo, que a igreja recebia em épocas especiais uma taxa denominada Tostão de São Pedro, que eu coloquei aí como dízimo, que tinha parte de seu valor destinado ao Vaticano. Bom, e vocês não podem esquecer também do que era colonato. Colonato é um sistema de trabalho servil, onde escravos e plebeus empobrecidos passaram a trabalhar como colonos em terras de um grande senhor. A influência da religião era imensa, não só no plano espiritual, poder religioso, como também no domínio material, ao se transformar na maior proprietária de terras, numa época em que essa era a principal fonte de riqueza e poder político. A igreja medieval tinha também a função da administração da justiça em uma série de casos, onde tinha jurisdição e competência exclusiva. A fé era a força dominante na vida do homem medieval, inspirava e determinava os mínimos atos da vida cotidiana. Os padrões éticos eram exclusivamente cristãos, e o medo do castigo depois da morte é que regulava a conduta dos pecadores. O inferno, com seus tormentos, agia sobre a imaginação medieval e seus medos impediam o homem de pecar, e isso fazia o homem ter uma visão do mundo. Características do feudalismo.
A sociedade era dividida em 3 grupos sociais: o clero, a nobreza e os servos. O clero era responsável por rezar e exercia uma grande influência política sobre as pessoas daquela época. Os nobres também eram chamados senhores feudais. Eles negociavam com o rei, trabalhavam no exército em troca de terras. E os servos eram a maior parte da população camponesa, bastante explorados e tendo que pagar tributos. A relação de suzerania consistia em: um nobre suzerano doava um feudo para outro nobre vassalo e em troca recebia fidelidade e favores. O maior suzerano era o rei, que fazia esses acordos com os nobres o tempo inteiro. O comércio não era forte, logo a base da economia feudal era agrária. Na falta de comércio, a unidade econômica principal era o feudo. Naquela época, houve uma queda do sistema feudal que ocorreu por causa das crises econômicas, ideológicas, sociais e religiosas. Uma série de fatores acontecia simultaneamente, como por exemplo, poder que se tornou centralizado, população aumentando e a produção de alimentos sem conseguir acompanhar, a agricultura perdendo espaço para o mercado, a peste negra, surgimento da burguesia e a Igreja Católica sendo questionada. A crise do feudalismo foi ocasionada por 4 grandes problemas. São eles a Grande Fome, a peste bubônica ou peste negra, as revoltas camponesas e a Guerra dos 100 Anos. A Grande Fome ocorreu principalmente por causa do grande crescimento populacional e das poucas terras disponíveis, acumulando assim com um clima pouco favorável, gerando crise no comércio e na vida da população. A peste bubônica dizimou aproximadamente 1/3 da população e era transmitida por roedores, as pulgas no caso. As cidades sem saneamento eram as que mais sofriam, gerando crise na mão de obra, porque poucos servos negociavam condições com seus senhores, e a culpa era atribuída à ganância, à luxúria e à blasfêmia, sendo atribuída também aos judeus, que eram vistos como responsáveis pela propagação da praga. As revoltas camponesas também foram um ponto super importante para a crise do feudalismo, porque com a peste negra a mão de obra cai e os impostos sobem. Os camponeses saqueiam os feudos e as cidades, grande violência na época, gerando assim um desprestígio da nobreza, que causando a abertura para o absolutismo. A Guerra dos 100 Anos, Carlos IV da França morre sem herdeiros e Eduardo III da Inglaterra, aparentado do rei, reivindica o trono francês. Só que há invasão inglesa sobre a França, gerando então a crise do feudalismo e o início do absolutismo.